Papo Mix faz as contas. Um oferecimento da GetNet. Compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback da GetNet. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Está começando mais um Faz as Contas. Eu sou a Bárbara e eu estou aqui com ela, a nossa especialista em finanças. Adoro, Bruna Aleman. Bruna Aleman, tudo bom? A nossa. Eu sempre começo falando a nossa, entendeu? Porque ela é de todos, ela dá dica para todos, dicas que servem para todos. Eu sou só a condutora aqui das perguntas, né? Falando nisso, se você que estiver escutando, tiver alguma pauta, tiver algum assunto que você gostaria que eu conduzisse aqui pra Bruna, né? Exato. Em seu nome, por favor, manda nas redes sociais da rádio, Rádio Mix FM, manda pra Bruno, cola na Bru ou no Bru Aleman, manda lá pra gente que a gente transforma em pauta. Com certeza, tem muito assunto ainda pra gente desvendar por aqui. Com certeza, e o de hoje vamos falar de um assunto que a Bruna é expert e ela adora falar, que é o dólar. Amo, a verdinha, gente. Vamos verdinha. Focar na verdinha. O nosso é colorido, né? Lá é tudo Exato. Verdinho. Não, vamos focar na verdinha. Ó, já pegaram essa dica, né? Vamos focar na verdinha. E essa pergunta que eu gostaria de fazer já de início pra Bruna. Compensa mais investir em real ou em dólar? Por que eu tô perguntando isso? Porque já faz um tempo, né, que o dólar está em alta. E ele está em alta porque o nosso real está desvalorizado. Uhum. E aí cria aquela questão na nossa cabeça, principalmente em quem gostaria de investir, tá começando a investir, quer entender mais do assunto, que é, poxa, o que compensa mais? Investir em reais ou em dólar? Então, sinto informar que, assim, a gente perguntar, todo mundo me pergunta, né? Então, o que compensa mais? Isso é muito relativo. Na verdade, o intuito de você investir em reais é muito diferente do que você vai investir em dólar. Então, acho que esse é o principal conceito que as pessoas precisam ter. Investir em reais é porque você ganha em reais, você mora no Brasil, você tem a sua base aqui, a sua reserva aqui. Então, você vai investir invariavelmente. Você só vai escolher o produto que sirva melhor para você. Uhum. Em dólar, nós falamos que todo mundo precisa investir. A partir de você conseguir um certo patrimônio, você está investindo um certo valor, é você comprar já um pouquinho ou de ações ou fundos internacionais. Então você sempre tem o que nós falamos de exposição ao mundo global, e a principal moeda que todo mundo começa é o dólar. Uhum. Então eles são mais complementares do que o que compensa mais. E o porquê? Simplesmente pelo real ser uma moeda. Nós somos um país emergente, para quem não conhece, é um país em desenvolvimento. Nós estamos crescendo, nós temos todos os nossos problemas econômicos, políticos. Não somos país de primeiro mundo, como todo mundo fala. Então a nossa moeda é fraca. Quando acontece uma crise como está tendo, ela se desvaloriza. Então essas moedas mais fortes acabam ficando mais valorizadas. Isso é uma tendência, dólar, euro, por exemplo. Então por isso que nós falamos, sempre tenha um pequeno percentual. Comece com 5%, 10% do valor que você tem investido. Bru, e essa pessoa que tem aí, né, um valor já, um patrimônio legal, e vai pegar esses 10% e começar a investir em dólar, ela vai por onde? Ela pode investir tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Qual que é a diferença? Então você tem, Bruna, mas como assim eu tenho essa opção? Tem. Fundos internacionais, né? Hoje existem fundos internacionais para o varejo, que a gente fala. O varejo são aqueles investidores que não são qualificados, para as pessoas entenderem. Vários termos técnicos, mas eu gosto de explicar para vocês. Por favor. O investidor qualificado, ele já tem R$1 milhão investido. Então ele tem uma cartela de produtos um pouco maior do que investidor de varejo, que é o que está começando. Somos nós, meros mortais. Aqui estou com vocês, gente. Então, já tem isso. Qual que é a diferença? Você sair do risco Brasil. Porque a partir do momento que você investe no Brasil, você, por mais que esteja investindo em dólar, você vai pegar os ganhos do dólar e tudo mais. Mas você vai perder em relação à conversão. Certo? Então por quê? Porque a moeda real, ela sobe e desce, sobe e desce. A instabilidade dessa conversão você vai ter do mesmo jeito. Então a diferença de você investir lá fora, que o dólar é muito utilizado como proteção.
Por quê? Porque não tem essa volatilidade. A moeda não sobe e desce. Ela é mais constante ou só se valoriza. Então, essa é a ideia. Mas para quem está começando, acho legal começar no Brasil. Para ela sentir que no mercado de ações, por exemplo, é totalmente diferente a volatilidade do que direto lá fora. Sim, e quem gostaria, né, de investir a partir do Brasil em dólar, pode começar investindo no BDR ou nos BDRs. Explica pra gente essa sigla, Bru. Na verdade, o BDR nada mais não é a ação propriamente dita, antes que todo mundo me pergunte. O BDR é como se fosse um recibo que ele espelha a ação lá fora. Por que não é propriamente a ação? Porque a empresa não veio aqui e abriu capital dentro do Brasil. Você está comprando uma empresa do exterior. Então, por mais que ela seja em dólar, ela está calculada e negociada na bolsa em reais. Então, você tem acesso à Amazon, você tem, enfim, a outras empresas, Google, exato. Então você consegue comprar ações dessas empresas. Quais são as diferenças? Bruna, mas agora você falou ações. São esses recibos de ações. A única diferença é quem está, por exemplo, em busca do dividendo, que é aquela renda passiva, ou eu quero receber R$1.000 por mês comprando ações. Aqui no Brasil os BDRs não pagam isso e tem uma taxa de 5% de custo, né? Como se fosse, vocês falam, a taxa de custódia, a taxa de operação, sim, e é 5% no BDR. Então, tem que sempre fazer a conta ali. Para quem não está acostumado, pode ser uma maneira mais fácil, mas hoje tem umas outras possibilidades direto lá fora, né? Isso daí eu falo mas já é mais pela minha experiência. Por mais que seja muito varejo, hoje, ao invés de você comprar uma ação aqui num BDR, né, aqui no Brasil de R$1.000, compra direto a ação lá fora de $100, provavelmente, $150, que não tem esse 5% de custo. Então, eu acho que é um balanço ali. O que você acha que seria mais fácil para você ou não? Que as pessoas ficam muito confusas quando você vai fazer essa conversão do dólar. Mas como que eu vou comprar? Mas não deixa de ser uma boa opção para a pessoa começar aqui no Brasil, que já é trazer essa mentalidade, que eu sei que é para as pessoas virarem a chave para fazer qualquer tipo de investimento que elas não conhecem, né? E o BDR abriu faz pouquíssimo tempo para o varejo. Ele não é novo, tá, pessoal? Ele já existia há muito tempo. O ponto é que ele era para investidor qualificado sempre. Então agora que abriu para toda a população. Toda a população, a pessoa que tem 50 mil, que tem 100 mil, que tem 10 mil para investir. Exato. Pode investir lá. Pode investir lá. Bru, e foi bom você comparar, né, o investimento fora do BDR, porque é isso que eu ia te perguntar. Como funciona essa questão dos impostos e das taxas? Bom, vamos lá. Os impostos aqui da Bolsa de Valores é quando você tem o ganho, né? Então, ganho de capital que a gente fala. Então, quando você comprou, vamos dizer, por R$100. Quando você vai vender por 150, você tem um imposto em relação ao ganho de capital. Então, o quanto que você colocou e o quanto que valorizou aquela ação, o quanto que ela ficou maior. Lá fora é a mesma coisa. Tem um ponto de diferença. Os dividendos lá fora, eles são tributados em 30%. Mas você já não recebe, já é tributado lá nos Estados Unidos, o Brasil entende, então aqui você já recebe líquido. Mas tem que tomar muito cuidado, as pessoas se preocupam demais com essa questão de imposto. E eu falo, se você se preocupar com imposto, não invista. É porque a gente vê, né, a diferença do quanto rendeu e depois... Mas daí você não tá pronto. Exato, mas eu vou falar e as pessoas ficam bravas comigo. Então você já nem investe. Você tá preocupado com um certo percentual, ao invés de você estar confiante de que aquela empresa vai se valorizar, que você estudou aquela empresa para comprar aquela ação, você tá preocupado quanto que você vai perder. É aí que tá o gatilho. Então não investe, porque você não está confortável dentro dessa situação. A gente quer investir para ganhar mais dinheiro. Então você tem que estar confortável dentro daquela situação, dentro daquela empresa e estimar que ela vai crescer. Vai ter uma queda? Provavelmente pode ser que sim, se a gente passar por algum ciclo econômico. Mas não para pensar em relação a isso. Tem uma grande diferença entre custos, que igual eu comentei, 5%, ou você investir
em uma corretora que te cobra uma taxa de corretagem, e o imposto de renda. O imposto de renda é um custo, sim, mas ele é um custo independente do investimento que você vai fazer. Então eu acho que é isso que as pessoas precisam. Tem um que é essencial, na verdade ele vai existir, e tem um que você pode tirar. O que você pode tirar, você tira, né? Agora, esse outro não. Então, a gente tem que desvincular um pouquinho disso, porque senão não vai ter nenhum sentido. Agora, em relação à segunda pergunta, é muito simples você fazer isso. Hoje existem corretoras americanas 100% em português voltada para o mercado brasileiro. Então você entra, você se cadastra como se fosse abrir numa corretora no Brasil. Tão simples quanto. Então vocês que já têm conta em corretora, é a mesma coisa, sua CNH, seu comprovante de endereço do Brasil, é tudo em português. E daí lá você deposita em reais, você faz o câmbio para dólar dentro da plataforma. Então esse produto tá chegando aqui, né? Então a gente tá começando a perder, na verdade a gente não, vocês têm que começar a tirar essas desculpas que elas estão começando a ficar esfarrapadas. É isso, e agora depois desse aulão, qual é o seu conselho ou a sua dica para quem realmente quer começar a investir no exterior? Eu acho que assim, eu tenho 2 perfis de clientes, né? E a gente deve ter 2 perfis de ouvintes. Tem muitos que querem começar a investir no exterior porque eles pensam em mandar o filho para estudar, eles pensam em morar fora algum dia. E sim, dólar é uma coisa bem interessante. Então você que já está seguindo essa linha, o dinheiro que você já reserva por mês para investir no Brasil já começa a dolarizar nessas corretoras que eu comentei, né? Eu acho que é muito interessante você começar a fazer isso porque nós trabalhamos o conceito de dólar médio. Se hoje ele está 5, amanhã ele está 6 e depois ele está 4, você trabalhou com um conceito de dólar médio que você pagou 5 em todos os meses. Agora, se você deixar para converter o dólar só quando você for mudar, pode ser que esteja 8. Mas pode ser que esteja 3. Bom, daí é a sorte da economia, e historicamente a gente não viu isso. Então eu acho que esse é um perfil de cliente para ele começar hoje e mensalmente. Tem um outro perfil de cliente que ele tem um pouquinho investido, ele está começando a investir e ele quer começar a diversificar. Compra 2 BDRs, começa a entender como que funciona, você vai ter um custo um pouquinho maior, e aí sim começa a ver as corretoras, e aí sim faz essa divisão e começa a entender o quanto que vai caber. E tenha sempre em mente, de 5 a 10% de tudo que você tem investido, investir no exterior. É super importante vocês pensarem aí nesse percentual, que é como se fosse proteção. E não é só dólar, tá? A gente tá falando de BDR, mas proteção ou é dólar, ou é ouro, enfim, cada financista, como a gente falava, eu, por exemplo, também influencer financeira, cada um tem a sua preferência. A minha é dólar, mas existem muitos outros e bons que eles preferem ouro. Eu não consigo acompanhar, mas o ouro não deixa de ser precificado em dólar, então por isso que pra mim eu acho mais interessante. Mas vá buscando isso, essa proteção de carteira no mundo vocês sempre precisam ter. Bom, muito bom, adorei. Eu tenho mais uma pra você, porque você deu o exemplo, né? Por exemplo, dos pais que gostariam de mandar o filho pra estudar no exterior. Você comentou da diversificação da carteira. Da diversificação da carteira também. E um terceiro que eu gostaria de perguntar, o que você acha? É um investimento a longo prazo para quem está pensando na aposentadoria, que vai retirar esse dinheiro daqui muito tempo, mas já está começando a investir, né, e fazer ali aquela reserva para aposentadoria. Você acha que é interessante fazer em dólar? Sim. Não 100% da aposentadoria. Ele vai manter mais ou menos o desenho da diversificação. A única diferença é que se ele quiser, não digo nem arriscar, mas se ele tem um interesse um pouco maior, eu, por exemplo, tenho essa tendência. Então, meu percentual é muito maior que 10%. Eu vou deixar minha carteira 50% no Brasil, 50% nos Estados Unidos. Porque pra mim eu acho interessante, que é uma moeda que pra mim nunca vai se desvalorizar a ponto de virar pó igual a nossa normalmente vira. Então, assim, de acordo com as suas metas, o ideal de 5 a 10, todo mundo, e você vai aumentando isso, e sim, é interessante, mas não tudo. Se a sua vida é em reais, não tem nexo você colocar 100% nos Estados Unidos.
Perfeito. É isso, Bru. Obrigada. Adorei Adoro as falar sobre dicas. isso. Perfeito. Adorei as dicas. Acredito que muitas pessoas que, né, estão escutando esse podcast também tiraram várias dúvidas. E claro, se ficou alguma coisa no ar, manda mensagem, né, Bru? Com certeza. Me segue lá nas redes sociais, @BruAleman. Lá a gente fala um pouco mais sobre isso, né? E também toda segunda no Mix Tudo. É isso. Às 18 horas, sempre no Mix Tudo. Bru, muito obrigada. Até o próximo. Até, um beijo. Beijos em dólares. Você ouviu Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Um oferecimento da GetNet. Compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback da GetNet.